Alunos do quinto ano, aqui é o professor Sérgio Meme, da disciplina de Ética Profissional. E hoje eu estou aqui gravando mais um vídeo para vocês, para dar sequência nos nossos assuntos da nossa disciplina. É importante que enquanto nós não temos essa perspectiva, uma perspectiva mais concreta de quando as aulas retornarão, nós vamos mantendo essa mesma metodologia que tem dado certo, tem funcionado. Eu só peço a atenção de vocês porque que procurem acessar isso, esses conteúdos, porque por mais que eu me esforce no sentido de postar, de fazer, de separar todo o material, existe um lado que é de vocês, que é o empenho no sentido de assistir, de ler o material que eu posto, né? E de se empenhar no sentido de tentar compreender esses assuntos que não são muito difíceis. O nosso tema hoje é o artigo 8º, 9º e o 10º, que envolvem a inscrição do advogado, né? Requisitos para inscrição. Eu pessoalmente sempre achei que esse deveria ser o primeiro tema, né, do estatuto, mas não foi a ordem que o estatuto escolheu. Ele começa falando dos direitos do advogado, mas eu acho que é muito importante esse tema da inscrição porque é meio pressuposto. Seria uma lógica em dizer, olha, primeiro você tem que cumprir esses requisitos para ser advogado, e a partir disso você passa a ter tais direitos. É, Só por uma questão prática, me perguntaram já se eu sei como vai funcionar o sistema de avaliação. Olha, a ideia era que a gente voltasse a ter aulas presenciais e tivéssemos avaliação presencial. O que, ao que tudo indica, não vai ser possível. Nós temos uma reunião de professores marcada em breve e ali a gente vai talvez esquadrinhar como funcionarão essas avaliações a partir de então. Até lá eu não tenho como antecipar para vocês nada, apenas aqui então passando o conteúdo. Como vocês vão notar no material, eu coloquei tanto a legislação separada da doutrina. Começamos a estudar o artigo 8º, né, que são os requisitos para inscrição na ordem. Bem, capacidade civil é meio óbvio, aquele advogado, aquele que independente de ser advogado inscrito ou não, se está com a sua capacidade civil limitada, o exercício da advocacia é, em última análise, um exercício da vida civil para alguns. Então é óbvio que você tem que ter capacidade civil. E também, obviamente, acho que não precisava nem explicar muito, que você tem que ter diploma ou certidão de conclusão de curso em um curso de direito por instituição credenciada pelo MEC. Se a instituição não é credenciada pelo MEC, você não é formado em direito. E se você não tem essa certidão de conclusão de curso, até lá, obviamente, você não pode solicitar sua inscrição na ordem. Título de eleitor e quitação de serviço militar são requisitos exclusivos para brasileiros. E por que isso, exclusivo para brasileiros? Porque o estrangeiro, nos termos da Constituição, não é obrigado a votar, né? Não é uma obrigação do estrangeiro, muito menos o serviço militar obrigatório. Importante deixar claro aqui que é possível sim estrangeiro ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, desde que obviamente cumpridos esses requisitos. Aí o quarto requisito, que talvez é o mais importante para vocês, a aprovação no exame da ordem, ou seja, a aprovação naquele exame, que é um exame de suficiência, é um exame de conhecimentos, vocês já conhecem a estrutura dele, a prova objetiva, né, que você tem que fazer 50% da prova, uma segunda prova subjetiva com uma peça prático-profissional. Aí o quinto, não exercer atividades incompatíveis com a advocacia. Mais à frente estudaremos esse tema, mas atividades incompatíveis com a advocacia são atividades políticas, Ministério Público, magistratura, magistratura, Ministério Público, carreiras policiais. Essas carreiras são incompatíveis com a advocacia. Você não pode exercer elas simultaneamente com a advocacia. Por isso, então, é requisito que você não esteja exercendo isso. Aqui, talvez, um dos requisitos mais complicados que tem de falar. Chamo muito a atenção de vocês esse requisito, porque ele costuma ser muito questionado em exame da ordem. Idoneidade moral. O que se entende por idoneidade moral? Olha, na verdade, não há uma explicação muito clara para o que seja idoneidade moral no estatuto, né? Ele só fala o seguinte: a idoneidade moral suscitada por qualquer pessoa
deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente em procedimento que observem os termos do processo disciplinar. É basicamente o seguinte: a idoneidade moral é dizer que você não tem muitos problemas no teu passado. E então o que acontece? Se qualquer pessoa pode impugnar a sua idoneidade moral. E aí então, a partir disso, isso vai ser analisado pelo conselho da subseção, né? Perdão, do conselho seccional, e o conselho seccional, por voto de 2/3 do membro, vai avaliar se você tem ou não idoneidade. Como que isso funciona em termos práticos? É feita uma declaração. O advogado, quem pretende a sua inscrição, faz uma declaração de próprio punho. Lógico, existe um formulário, um termo, mas uma declaração de próprio punho, afirmando ter idoneidade moral. Então, a princípio, você afirma, e se alguém quiser impugnar, que impugne, né? E aí, se houvesse impugnação, haverá então a questão de esse conselho analisar. A única ressalva que existe aqui é o seguinte: o próprio estatuto fala que não atende o requisito da idoneidade moral que ele tiver sido combinado por crime infamante. Mas também tem um problema: isso não é uma modalidade de crime, não existe crimes infamantes. Não existe no Código Penal, na doutrina processual, ou na doutrina penal, um conceito do que sejam crimes infamantes. E quem vai avaliar se esses crimes, o que são crimes infamantes? Hoje quem avalia é esse mesmo conselho seccional, que a depender do histórico criminal que o advogado tenha, vai analisar se isso é compatível, ou do pretendente a advogado, né? Do aspirante a advogado, vai analisar se aquele crime que ele eventualmente praticou se enquadra como crime infamante ou não. Hoje isso é feito como? Por declaração também. Ou seja, cabe à ordem, vamos dizer assim, você declara que nunca cometeu crimes infamantes, e a partir disso, se alguém suscitar, vai ser analisado pelo conselho. Eu não sei se ainda está funcionando assim, mas quando eu fiz a minha inscrição na ordem, me recordo que nós tínhamos que pegar antecedentes criminais de justiça estadual, justiça federal, justiça militar, justiça eleitoral, e levar todos esses documentos. Hoje, até onde eu sei, houve um abrandamento nisso. É feita uma declaração de próprio punho no sentido de que não há crimes, e aí então, se alguém impugnar, que vão aí perquirir no sentido de saber se existem, foram ou não, se ele tem antecedentes, se tem alguma coisa nesse sentido. Mas é claro que vai muito da avaliação do conselho seccional da natureza do crime praticado. Por isso, o conselho, talvez, a ideia aqui foi que colocar um conceito que é aberto para que tenha uma certa subjetividade do conselho seccional a analisar. Então, a depender do que eles entenderem por crime infamante, vai poder ser deferido ou não a inscrição do candidato. Aí nós temos a inscrição do estagiário, né? O estagiário tem que preencher, basicamente, boa parte desses requisitos, ou seja, capacidade civil, tem título de eleitor e quitação eleitoral, não exercer atividade incompatível, ter idoneidade moral. Eu esqueci de um que é prestar compromisso perante o conselho. O compromisso é o último ato antes de você receber sua inscrição, que é o que se chama aí de juramento, né? Quando você presta esse compromisso, você cumpriu todos os requisitos e está habilitado. O estagiário, ele pode sim ter inscrição no exame da ordem, perdão, não no exame, tem inscrição na ordem, desde que ele preencha alguns desses requisitos e ele faça estágio em algum escritório credenciado, né? Esse escritório, para ter credenciamento, primeiro, ele tem que ser um escritório, uma sociedade de advogados ou um advogado com inscrição, né? O advogado tem a sua inscrição e a sociedade de advogados também tem a dele. Então, que esse advogado tenha a sua inscrição ou que a sociedade de advogados também tenha inscrição, né? Que ele esteja cursando direito nos 2 últimos anos do curso. Não é proibido fazer estágio antes disso, mas não tem como ter inscrição como estagiário na OAB, a não ser nos 2 últimos anos do curso. E que o estagiário exerça ali, digamos, atividades compatíveis, né? Que o estágio
Isso também é da lei do estágio, que o estágio seja compatível com a atividade jurídica, ou seja um estágio propriamente de atividade jurídica e não um estágio para qualquer outra finalidade. E aí então o estagiário pode ter essa inscrição. Com isso, alguns benefícios terá. Isso conta ali de uma certa forma como currículo e também a partir disso o estagiário poderá gozar de alguns benefícios, né, que, que a ordem oferece em cada uma das suas subseções. E aqui vem a questão da inscrição suplementar. O que é isso? Olha, segundo os termos do estatuto, o advogado deve ter inscrição no domicílio profissional, onde ele pretende exercer a advocacia. Porém, se ele advogar de forma, digamos, contínua fora dessa região, e essas inscrições são por sessões estaduais, se você advoga de forma contínua, com habitualidade fora da sua sessão, e essa habitualidade é medida por intervenção judicial que exceda 5 causas por ano, ou se você tem mais de 5 processos por ano fora da sua subseção em alguma outra seccional, você deverá então pleitear a sua inscrição suplementar, ou seja, deverá ter uma inscrição naquele estado. A exemplo disso, se você é advogado aqui no Paraná e tem muitos processos correndo em São Paulo, você vai ter que pleitear uma inscrição suplementar no estado de São Paulo. Obviamente, a partir disso também vai ter que pagar uma anuidade referente a essa inscrição suplementar. Não há necessidade desde da nacionalização do exame, ou seja, o exame hoje é unificado, desde então não há necessidade de fazer um novo exame da ordem, mas antigamente havia essa necessidade sim. E também a possibilidade de você ter a mudança do seu registro, ou seja, você se mudar, né, do seu estado e passar para um outro estado, e você então não vai pedir uma inscrição suplementar lá, você vai pedir a mudança do seu domicílio profissional e vai ter obviamente uma nova inscrição lá. E com isso, pessoal, são basicamente então esses os temas do nosso encontro de hoje. A minha sugestão de leitura, vocês dêem uma lida no artigo 8º, 9º e 10º do Estatuto da OAB e deem uma acompanhada ali em algumas notas doutrinárias que eu encaminhei para vocês. Uma boa semana a todos e um excelente estudo.